Salomão, um dos monarcas mais notáveis da antiguidade, é lembrado como um dos líderes mais prósperos que já existiram. Sua figura é proeminente na Bíblia, não só por suceder seu pai, o rei Davi, no comando de Israel, mas também por sua sabedoria excepcional e feitos notáveis, destacando-se a construção do majestoso primeiro templo de Jerusalém. Para dimensionar sua importância, embora Salomão só seja mencionado nas Escrituras Sagradas após os relatos dos últimos dias de Davi, seu nome é citado aproximadamente 300 vezes no Antigo Testamento e mais de uma dezena de vezes no Novo Testamento. Neste vídeo, exploraremos a história autêntica de Salomão conforme descrita na Bíblia. Filho de Davi e Batseba, que anteriormente fora esposa de Urias, Salomão veio ao mundo durante o reinado de Davi em Jerusalém. Ele também é conhecido pelo nome Jedidias, que se traduz como amado pelo Senhor. Salomão reinou sobre Israel por 4 décadas, de 971 a 931 a.C., aproximadamente. Pouco se sabe sobre sua infância e adolescência, mas as narrativas bíblicas sobre a dinâmica familiar de Davi nos permitem deduzir o ambiente em que Salomão foi criado. Davi, com suas múltiplas esposas, enfrentou inúmeros conflitos entre elas e seus filhos, que frequentemente se envolviam em intrigas por prestígio e poder. Salomão, por sua vez, surge nas Escrituras em um período de intensa disputa pelo trono de Israel, em um momento em que Davi, já idoso e enfraquecido, estava prestes a ceder seu lugar. Antes de Salomão, Absalão, seu meio-irmão, tentou usurpar o trono de Davi sem sucesso. Posteriormente, Adonias, o filho mais velho remanescente de Davi, seguiu os passos de Absalão e se autoproclamou rei. Adonias chegou a angariar o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e buscou consolidar seu poder com uma cerimônia de coroação. Contudo, quando Batseba, o profeta Natã, o sacerdote Zadok e outros aliados tomaram conhecimento dos planos de Adonias, agiram rapidamente para assegurar que Davi cumprisse a promessa ainda não realizada de que Salomão seria seu sucessor. Com isso, Davi decretou a ascensão de Salomão ao trono, e ele foi coroado rei de Israel, ungido por Zadok. Estima-se que Salomão tinha cerca de 18 anos quando foi coroado. O reinado de Salomão, marcado por 4 décadas de liderança, é objeto de debate entre os estudiosos, que divergem entre as datas de 971 a 931 a.C., ou de 960 a 920 a.C., sendo a primeira hipótese a mais aceita. Após a morte de Davi, Salomão seguiu as orientações paternas e agiu decisivamente para consolidar seu poder real e eliminar qualquer resistência. Isso incluiu a execução de Adonias e Joabe, além do exílio de Abiatar, garantindo assim um governo sem contestações internas. Salomão herdou de seu pai um vasto território de cerca de 128 mil quilômetros quadrados. Durante seu governo, ele promoveu significativas melhorias nas condições internas de Israel, substituindo as antigas divisões tribais por uma organização territorial em 12 distritos administrativos. Cada distrito era gerido por um oficial nomeado pelo rei, com a tarefa de fornecer provisões para a corte real ao longo do ano, com cada distrito responsável pelo abastecimento de um mês específico. A lista de mantimentos diários, conforme descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, era extensa, incluindo 9.000 quilos de farinha, 30 bois, ovelhas, carneiros, além de caças e aves selecionadas. Embora alguns considerem esses números exagerados, é importante lembrar que esses suprimentos eram destinados a toda a corte de Israel em seu apogeu, o que provavelmente abrangia mais de 12.000 pessoas diariamente. A corte de Salomão era notavelmente completa e bem estruturada, com seus auxiliares de governo conhecidos como príncipes. No âmbito militar, Salomão também realizou avanços significativos, introduzindo carros de guerra e cavalaria em seu exército, além de desenvolver novas estradas e fortificações nas fronteiras para proteger as rotas comerciais. O comércio, de fato, foi um dos pilares do seu reinado,
contribuindo para a prosperidade e estabilidade de Israel sob sua liderança. Salomão exerceu um controle meticuloso sobre as rotas comerciais e estabeleceu pontos estratégicos que geraram uma receita substancial, tornando a prata tão abundante quanto pedras e cedros em seu reino, um esplendor de riquezas sem precedentes em Israel. Como diplomata habilidoso, Salomão manteve Israel livre de ameaças militares externas durante seu reinado. Seu primeiro acordo comercial de grande importância foi com Hiram, rei de Tiro, no qual Salomão fornecia anualmente uma quantidade significativa de trigo e azeite de oliva em troca de madeira para a construção. Além disso, ele estabeleceu um comércio lucrativo com mercadores egípcios para a aquisição de cavalos e carros que, posteriormente, eram revendidos aos hititas e sírios, garantindo um lucro considerável. O empreendimento mais rentável de Salomão foi, sem dúvida, o comércio marítimo. Seus navios navegavam pelos mares Vermelho e Arábico, alcançando o Ofir, e essas expedições podiam durar até 3 anos. A receita anual de Salomão, derivada de suas estratégias comerciais, taxas de tráfego de mercadorias e impostos cobrados da população em seu vasto território, atingiu somas extraordinárias, posicionando-o entre os homens mais ricos da história. Dentre todas as construções de seu reinado, o Templo de Jerusalém foi a mais significativa, cumprindo a promessa divina. Salomão realizou o projeto de seu pai, construindo um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para a mão de obra necessária, recorreu ao trabalho forçado, principalmente de cananeus subjugados por Israel. Contudo, a quantidade de trabalhadores cananeus era insuficiente, levando Salomão a recrutar israelitas para o trabalho, uma medida impopular, como evidenciado pela morte de Adonirão, superintendente dos trabalhadores. O templo, situado no Monte Moriá, local do altar construído por Davi, e segundo a tradição onde Abraão quase sacrificou Isaque, foi iniciado no 4º ano do reinado de Salomão. Embora modesto em dimensões pelos padrões atuais, o templo representou um grande feito na época, construído com os materiais mais preciosos, incluindo toneladas de ouro e madeiras nobres. No 11º ano de seu reinado, o rei Salomão organizou uma grandiosa celebração para a dedicação do templo, um evento marcado por inúmeros sacrifícios. Entre as construções notáveis de Salomão em Israel, destaca-se a Casa do Bosque do Líbano, com suas impressionantes dimensões de 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura, além de um pórtico de colunas e uma sala do trono para julgamentos. A residência de Salomão, que abrigava suas 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos, era uma edificação de grande porte. Ele também construiu uma fortaleza chamada Milo, para proteger o templo. Além de sua riqueza, Salomão é reconhecido por sua sabedoria. A Bíblia relata um sonho em que Deus apareceu a Salomão, perguntando-lhe o que mais desejava. Em vez de riquezas ou honras, Salomão pediu um coração compreensivo para julgar seu povo com justiça. Um dos episódios mais emblemáticos de sua sabedoria é o julgamento entre 2 mães disputando a maternidade de um recém-nascido, onde Salomão propôs dividir o bebê ao meio, revelando assim a verdadeira mãe. Salomão também se destacou na literatura, compondo milhares de provérbios e cânticos. A Bíblia menciona que ele discorreu sobre plantas, animais, aves, répteis e peixes. Muitas lendas e textos antigos referem-se à sua sabedoria excepcional. Atribui-se a ele grande parte do livro dos Provérbios Eclesiastes, o Cântico dos Cânticos e os Salmos 72 e 127. Sua sabedoria era tão renomada que atraía pessoas de todas as nações e reis da terra, incluindo a visita da rainha de Sabá, que viajou de longe para ouvir sua sabedoria. A rainha de Sabá, com sua curiosidade aguçada, propôs a Salomão uma série de perguntas e enigmas. O rei, com sua inteligência afiada, respondeu a todos eles, deixando-a profundamente impressionada. Em gratidão,
Ela presenteou Salomão com valiosos tesouros, incluindo mais de 4 toneladas de ouro. Contudo, apesar de sua sabedoria, Salomão tomou decisões que acarretaram sérias consequências. Ele impôs trabalho forçado ao povo. Suas práticas comerciais internacionais abriram caminho para a idolatria em Israel, e uma pesada carga tributária sobrecarregou os israelitas. Sua intensa poligamia foi um canal pelo qual deuses estrangeiros foram introduzidos no território hebreu, e até mesmo Salomão foi influenciado por suas inúmeras esposas estrangeiras, adotando na velhice uma adoração mista a outros deuses. Embora os casamentos de Salomão parecessem ser estratégias políticas para firmar alianças internacionais, o texto bíblico sugere que ele também amava suas mulheres, indicando que seus relacionamentos não eram meramente táticos. Com 700 esposas e 300 concubinas, Salomão foi o governante israelita que mais desrespeitou a ordenança bíblica de que um rei não deveria ter muitas mulheres, para que seu coração não se desviasse de Deus. Entre suas esposas estava a filha do faraó do Egito, e por essa união Salomão recebeu como dote a cidade de Gézer. O herdeiro de Salomão, Roboão, nasceu de seu casamento com Naamá, uma amonita, e considerando a duração do reinado de Salomão e a idade de Roboão ao sucedê-lo, é possível que Naamá tenha sido a primeira esposa de Salomão. O pecado de Salomão ao desviar-se da adoração a Deus e seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras não passou despercebido. Deus, indignado, prometeu que o reino seria dividido após sua morte. Embora a punição total tenha sido adiada em consideração a Davi, Salomão enfrentou ameaças de inimigos levantados por Deus, como Hadade, o Edomita e Jeroboão. Este último, destacado na Bíblia como um líder forte e trabalhador, rebelou-se contra as políticas de Salomão e, durante o reinado de Roboão, dividiu o reino de Israel, tornando-se rei das tribos do norte. Assim, após a morte de Salomão, o castigo divino se concretizou, e o glorioso reino unificado de Israel foi retirado de seu filho. A narrativa bíblica não detalha o fim da vida de Salomão, mas é sabido que ele terminou seus dias de maneira melancólica, deixando para trás um reino fragilizado. Apesar disso, suas contribuições para Israel foram inestimáveis. Salomão não apenas construiu o templo do Senhor, mas também fortaleceu a posição de Israel no cenário mundial de sua época e se destacou como um dos maiores expoentes da literatura sapiencial hebraica. Portanto, o que sabemos de forma confiável sobre Salomão é o que está registrado na Bíblia. E o mais importante é compreender que a glória e o esplendor do reino de Salomão prefiguravam o reino eterno do Messias. A história de Salomão ecoa através dos séculos como um testemunho da grandeza e das fragilidades humanas. Seu reinado, marcado por riqueza, sabedoria e realizações monumentais, inspira admiração e reflexão sobre os dilemas morais e espirituais que acompanham o poder. Salomão personifica a complexidade da condição humana, lembrando-nos da importância de buscar a sabedoria e a fidelidade a princípios éticos, mesmo diante das tentações e dos desafios do mundo. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com os amigos. Sua participação é fundamental para o crescimento da nossa comunidade. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.